Olá, tudo bem? A partir de agora, você assiste ao programa Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Neste espaço, nós falamos de temas que fazem parte do dia a dia da população, sempre com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. No programa de hoje, vamos falar sobre regularização fundiária e uso capião na nossa cidade. Quais profissionais são necessários para esse processo e como que ele ocorre? Tudo isso no Câmara em Debate de hoje. De acordo com definição do Ministério do Planejamento, a regularização fundiária é o processo de intervenção pública sob aspectos jurídicos, físicos e morais, com o objetivo de legalizar a permanência da população em áreas urbanas e rurais, para que resulte na garantia plena do direito à moradia digna. Como componente de cidades sustentáveis, a regularização fundiária passa por 5 etapas, que envolvem procedimentos administrativos, regularização cadastral, regularização jurídico-cartoriais, regularização urbanístico-ambientais e a gestão democrática dos imóveis. Em julho de 2017, a Lei da Regularização Fundiária passou por modificações jurídicas, o que facilitou o processo para os interessados. Para poder falar desse tema, nós recebemos aqui no Câmara em Debate o vereador Jean Lopes, também o tabelião aqui de Mogi das Cruzes, Rodrigo Napolitano, e a advogada Raquel Dias de Souza. Muito obrigada pela presença. Vereador, vamos começar falando da relevância desse tema, né? A população tem muitas dúvidas sobre o uso capião, regularização fundiária. O que o senhor percebe aí no dia a dia? É um tema, sim, muito importante. A gente vê que nas cidades brasileiras, mais de 50% dos imóveis, das propriedades, ela tem algum tipo de irregularidade por falta de registro ou por falta de algum impedimento legal. E a Lei 13.467 de 2017, de julho de 2017, torna mais claro, veio cristalizar ou melhorar ou ampliar o acesso mais eficiente e mais rápido dessa regularização. Porque se você não faz isso, torna-se um tanto quanto, por exemplo, duvidoso. Você fica com dúvida em até mesmo fazer algum investimento no seu imóvel ou fazer, por exemplo, até um investimento, por exemplo, de reforma num determinado local, ou até mesmo você não pode, por exemplo, do ponto de vista econômico, você não pode vender, se torna mais difícil vender, porque você não tem o registro no cartório de imóvel. Tem até aquela palavra que a gente ouve, na verdade é um slogan também dos cartórios, olha, quem não registra não é dono. Então essa lei veio facilitar e melhorar, por exemplo, tirar esses entraves jurídicos que haviam nessa questão. Embora todos conheçam, que sabem o que é uso capião. Doutora Raquel, as dúvidas dos clientes, as pessoas procuram bastante a senhora para essa questão de regularização, como que funciona? Bem, nós temos uma estatística que 50% dos imóveis não tem registro ou não tem certidão de nascimento. E como nós temos nossa certidão de nascimento, o imóvel também precisa ter. Então nós precisamos provar e sair da posse para sermos proprietários. E para isso nós precisamos, então, pegarmos todos os documentos comprobatórios, né, para que possamos ir ao cartório. Hoje, com essa facilidade que a lei nos dá, né, irmos ao cartório e provarmos que nós somos proprietários do imóvel, a partir de contrato de compra e venda, isso tudo o tabelião irá falar, né? E a presença de um advogado no balcão do cartório, com todo o documento, para que nós possamos impetrar uma ação, né, de uso capião. Então, facilitou bastante, porque era um processo muito demorado, era um processo que realmente levava anos e anos e anos, e hoje tem a celeridade. A lei veio para realmente facilitar essa parte. Então, nós queremos que o cidadão nos procure, venha até nós, né? E prove, eu sou posseiro, eu moro aqui há tantos anos, eu quero ser proprietário, eu quero, a partir de agora, como o vereador disse, fazer um financiamento
colocar a minha casa, né, melhorar a minha casa, colocar a minha casa como diz, se você precisar usar a casa para fazer algum negócio, então você é alienar, proprietário. né, por exemplo? Exatamente. Então, você sendo proprietário, a segurança que você tem, a segurança jurídica, né, que você tem de falar, esse imóvel é meu, né? E mesmo que você futuramente não deixe problemas para os seus herdeiros, que tem que comprovar tudo aquilo. Então, é muito importante essa lei, veio realmente para facilitar, para ajudar, realmente foi uma bênção, né? Eu digo assim, foi uma bênção para os brasileiros vir essa lei. Nós precisávamos muito mesmo, estava todo mundo entranhado, muito amarrado, né? E agora é ir ao balcão, comprovar com seus documentos a posse do seu imóvel e sair dali como proprietário do seu imóvel. Tabelião Rodrigo, a partir do momento que isso chega ao cartório, quais que são os procedimentos padrões? No cartório de notas e posteriormente no registro de imóveis, é feito um procedimento de ata notarial de constatação daquele tempo de posse da pessoa, que por lei gera o direito à propriedade. A usucapião é o direito de propriedade advindo da posse. Ali, no cartório, é instruído com os documentos comprobatórios da posse. Por exemplo, a pessoa que compra por um contrato particular de uma outra pessoa que não está na matrícula como proprietário. E esse tempo de posse ele pode ser somado. Então, tanto do possuidor atual quanto do possuidor anterior, para cumprir o requisito temporal, o requisito do tempo necessário para adquirir por usucapião. Agora, esse procedimento necessário, é muito importante destacar a presença do advogado e a presença do engenheiro, o profissional técnico habilitado, que pode ser o engenheiro ou arquiteto. E ali, adentrando ali na documentação necessária, o advogado participa de maneira a conferência dos instrumentos jurídicos, orientação jurídica para os clientes, e o engenheiro, o profissional técnico, ele faz uma planta, um memorial descritivo e ali colhe a anuência de todos os confrontantes. Todos esses instrumentos, dentro da ata notarial, ela é encaminhada para o registro de imóveis e ali gera uma matrícula com a propriedade da pessoa. Doutora Raquel, só para a gente destacar, ele já falou também a importância do advogado. Existe uma especialização dentro do direito? Como que as pessoas vão procurar esse advogado para poder auxiliar? Bom, existe uma especialização dentro do direito, sim, que é o direito imobiliário, né? Mas outros advogados, outras áreas poderão também, desde que se especializem nessa área, né? Trabalhar com com o usucapião. Então, o advogado é necessário. De preferência, um advogado com especialização em direito imobiliário. Vereador, as pessoas têm procurado o senhor com essas dúvidas? Como que tem sido? Jana, o que tem de munícipes, de pessoas que têm a sua propriedade, que não tem o registro, que não tem a certidão de nascimento do imóvel, é aquilo, a estatística fala, mais de 50% da população. Então, diante disso, a gente procurou divulgar, por exemplo, esse novo instituto, que é uma lei, que é essa lei mais recente, que desburocratiza. Por exemplo, imagina um usucapião no rito ordinário, via judicial. É em torno de 2, 3 anos, né, doutor? Isso. 2, 3 anos ou mais. Tem casos que levam mais de 5, 6 anos. Por exemplo, nesse caso do usucapião administrativo, esse, por exemplo, que é feito através do cartório, se tiver todos os documentos comprobatórios, que é, por exemplo, uma simples fotografia. O cara mora lá 10 anos, 20 anos no imóvel. Aí ele começou como adolescente, depois jovem e está lá adulto. Essa na minha visão, essa fotografia, por exemplo, comprova, por exemplo, o tempo, que é o requisito principal para que o tabelião, ou no caso o juiz, se for via judicial, ele concederá o título da propriedade, advinda da posse. Então, imagina, aí ele comprova lá a conta de luz, conta de água, o próprio... por exemplo, às vezes ele comprou a posse de outra pessoa. Essa outra pessoa tinha lá 10 anos. Essa posse também, né, doutor? Exato. É somada no seu tempo total e o tabelião ou o juiz vai verificar isso e vai conceder. Óbvio,
se todo esse tempo, tem algumas coisas que é importante salientar. Se essa posse é mansa, se ela não sofreu nenhum esbulho nesse período todo, se não teve, por exemplo, olha, não, isso aqui é meu. Imagina, durante 10 anos teve outras pessoas, não, isso aqui também é meu, eu estou aqui. Aí eu falei, não, eu estou aqui. Então, se não houve isso, se não há isso, certamente o tabelião vai ter mais tranquilidade também em um espaço, Jana, que eu falei de 2, 3 anos na via judicial, 2 meses o máximo, o tabelião poderá conceder esse título, desde que ele comprove com a documentação necessária. Então, veja, em 2 meses, olha só como a lei é tão importante, em 2 meses, o cidadão que tinha dificuldade, às vezes nem dormia, eu moro 40 anos aqui, não consigo, por exemplo, dizer que esse imóvel é meu. Com 2 meses ele conseguir, ele vai para as estrelas, na verdade, vai ficar feliz, contente por conta dessa situação. A desburocratização, então dizer, é muito burocrático, hoje, com essa lei, desburocratização total, com certeza beneficia a população de uma forma geral. E elas poderão ter segurança do ponto de vista econômico, pode vender, pode relatar, pode, por exemplo, você falou aqui, alienar, inclusive, o seu imóvel. Tá certo. Tabelião Rodrigo, essa questão do tempo varia bastante conforme o processo? Como que funciona? É importante essa questão do tempo, porque existe alguns tipos de usucapião. Os principais são usucapião extraordinária, usucapião ordinária, usucapião especial rural e especial urbano. Cada um desses é um lapso temporal necessário de comprovação. A usucapião extraordinária é de 15 anos e a ordinária, a extraordinária, ela não tem necessidade de provar nada. Basta para comprovar a posse ali durante 15 anos. A usucapião ordinária, o prazo dela normal é de 10 anos. A pessoa precisa ter o justo título. Existe também a especial rural e a especial urbana, que são previstas na Constituição, que são 5 anos apenas, só que tem alguns requisitos a mais. Na especial rural, a pessoa precisa utilizar ali para o trabalho, tem que ter até 50 hectares, não pode ter outro imóvel, moradia da família. Na especial urbana, precisa usar como moradia ali da pessoa e da família, não pode ter outro imóvel, não pode nunca ter se beneficiado de algum outro tipo de usucapião. Então, essas são as principais, existem algumas outras previsões legais. Agora, a importância disso é apenas para distinguir o tempo, tá? Lembrando que o tempo de um possuidor pode ser somado ao próximo possuidor. Por exemplo, a de 10 anos, que exige o justo título, um possuidor que possui ali por 7 anos, ele transmite a posse por meio de um contrato, também um justo título, e basta ao segundo possuidor comprovar o tempo de 3 anos que completa os 10 anos, preenche os requisitos. Tá certo, a gente precisa encerrar esse bloco, nós vamos despedir da doutora Raquel. Por favor, as considerações finais da senhora sobre o tema. Quero agradecer muito a oportunidade e dizer que fico muito feliz por essa lei ter vindo ao Brasil, né? E principalmente aqui em Mogi das Cruzes, que nós sabemos, eu sou mogiana e tenho muito orgulho de saber que eu vou poder participar dessa fase de regularização, né? De estar aqui e poder, inclusive os nossos imóveis aqui, a maioria, né? Não tem essa regularização. Nós somos posseiros e nós queremos ser proprietários. Então, eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade. Certo, obrigada pela presença. Voltamos em instantes com Câmara em Debate. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão.
Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com Câmara em Debate, falando sobre regularização fundiária e uso capião, agora também com a presença da engenheira civil, Natália Malta. Muito obrigada. Natália, vamos aproveitar e falar um pouco do trabalho do engenheiro nesse processo, né? Como que funciona, o que vocês precisam fazer para ajudar a essa regularização fundiária? No geral, o profissional técnico, engenheiro civil, ele é contratado no meio desse processo todo para delimitar a área a qual é solicitada a posse do imóvel. Tá? Então, de repente, você mora num determinado lugar onde a área de origem daquele espaço é muito maior do que, de fato, o que é utilizado pela família hoje. De repente, uma área aí de 1.000 metros quadrados é subdividida em 4 áreas de 250 metros quadrados. Então, para cada família, é feito um processo, a gente delimita essa área e solicita, juntamente com o advogado, a intervenção do tabelião para o desdobro, né, o desmembramento daquele lote e a posse definitiva dele para a família que faz uso daquele espaço. Posso dar um pitaco aqui? Natália, em relação, por exemplo, à Lei 13.465 de julho de 2017, ela também instituiu um procedimento que, às vezes, já acontece no dia a dia, doutor Rodrigo, que é, por exemplo, o direito de laje. Por exemplo, Sim. Tem a família lá, faleceram o pai, mãe, aí ficou para os herdeiros. Aí tem a irmã e o irmão. Vamos lá, vamos colocar essa hipótese. 2 pessoas na família. E eles têm 2 casas no mesmo imóvel. Sim. Uma embaixo, outra em cima. É possível, por exemplo, com esse instituto, por exemplo, termos 2 matrículas nesse direito de laje? Exatamente. O que foi proposto, acho que para mim é até importante a figura da profissional técnica, é que por esse direito de laje possibilita a abertura de 2 matrículas em um imóvel construído no mesmo terreno. Às vezes existe um piso superior e o outro inferior, que nem foi ressaltado, e cada um dos imóveis abre uma matrícula, não fica mais infração ideal. Essa foi a grande novidade da lei, importantíssimo. Então, no uso capião eu posso... O uso capião, a partir do momento que gera ali o tempo da posse e o direito da propriedade, a pessoa pode se beneficiar desse direito de laje para ter uma matrícula específica ali. Na verdade, o direito de laje não é um direito somente para quem é beneficiário do uso capião. De repente, você já é dono do seu terreno, você já tem aquele imóvel regular, e seu filho casou, construiu uma casa ali em cima. Desde que essa casa ela seja habitável, ela tenha condições de habite, de higiene estrutural, esteja tudo ok, atestado pelo profissional, o tabelião, o cartório, ele a partir daí já pode proceder com 2 matrículas. Então, seriam aí 2 matrículas, 2 IPTUs, 2 proprietários. Cada imóvel ganha vida própria a partir desse momento. Puxa, bacana. A gente falar um pouco de regularização fundiária nas áreas agrícolas, né, rurais aqui de Mogi das Cruzes. A gente sabe que tem, né, áreas bem vastas na cidade. Como que fica? É um pouco diferente o processo? Como que funciona, Rodrigo? A regularização fundiária, ela é paralela ao uso capião. Também é um instrumento de regularização de propriedade imobiliária, tá? A questão é que ali, comprovando-se que a pessoa está naquele imóvel, que existe uma infraestrutura, ou seja, ali às vezes existe um loteamento de fato, mas não de direito. Na matrícula ainda consta uma área maior e, de fato, constam vários imóveis construídos ali. Então, existe, por essa lei,
que foi citada, uma previsão de uma facilidade maior para a pessoa adquirir aquilo por propriedade. Por exemplo, passa-se a aceitar um contrato particular com força de escritura pública e a pessoa registra ali na matrícula, porque é excepcional isso na lei, porque em regra a transmissão de um imóvel é por escritura pública e ali se excepciona de maneira a facilitar essa regularização. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Natália? Não, a gente segue, na verdade, assim, com relação às áreas rurais, do papel do engenheiro, vai ser muito parecido, porque o que a gente faz? A gente faz um levantamento topográfico via GPS, delimita essa área, cria-se ali, na verdade, um loteamento que vai ser apresentado para a prefeitura, junto ao cartório, para que se crie, então, um novo bairro, não sei se é assim que poderíamos chamar. Isso. Um novo bairro, um loteamento regular. Exato. Para que a gente possa, a partir daí, ter um loteamento regular e esse loteamento passar a ter, então, todos os benefícios que a área urbana já possui e é transmitido também para a área rural. Exato. Lembrando que Mogi das Cruzes, aliás, o Alto Tietê, nós temos a APA, né, que é uma área de proteção ambiental. Então, também, ao falarmos, por exemplo, da regularização de determinados loteamentos, nós estamos enfrentando grandes problemas de invasão onde tem essa proteção ambiental. Nesse caso, mesmo que a pessoa esteja lá, eu não vejo, na minha opinião, não sei como que funciona isso, essa questão se a pessoa vai conseguir ter o título dessa propriedade, ele pode ter lá o título da propriedade, mas ele não vai poder mexer ou tornar, por exemplo, aquele local como loteamentos, né? E hoje tem acontecido muito isso aqui em Mogi das Cruzes, né? Existe uma participação dos órgãos ali responsáveis, tanto o INCRA, a CETESB, a própria prefeitura, e ali até para averiguar essa situação de possibilidade, porque tem caso, principalmente aqui nessa região, que não é possível porque muita área de proteção ambiental. Né? É uma coisa que eu quantos e quantos munícipes vão ao nosso gabinete? Eu procuro o vereador, na verdade. O vereador é aquele, tipo, aquele médico clínico geral. Então, ele fala de todas as coisas. Aí, se encaminha essas pessoas para os respectivos órgãos, orientando como é que eles têm que proceder. Mas a ideia que a gente queria passar também para a população é essa nova lei, né? Uma lei que desburocratiza mesmo, né? Torna mais rápido e célere e traz segurança, por exemplo, jurídica às pessoas que têm o seu imóvel e que não sabe quais os meios e os caminhos para procurar regularizar o seu imóvel. Então a ideia, parabéns, eu quero já nesse momento agora agradecer por esse programa, Jane, poder as pessoas assistirem. E é bom também estar esses profissionais aqui, tanto o engenheiro civil, advogado, o tabelião, porque eles são as pessoas, na verdade, os atores que vão vão tornar esse sonho de uma família, eu quero ter a minha casa registrada, eles são as pessoas habilitadas para tornar. Não procure outras pessoas, tem muitos falsários, né? É importante a gente ressaltar isso, né? Para que as pessoas às vezes não sejam enganadas também, porque isso gera outras expectativas, né? Natália? O vereador comentou sobre o direito de laje e o tabelião, ele pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, por favor, mas a lei ela traz também a condição do condomínio simples. O que seria isso? Quando você tem mais de um imóvel dentro de um mesmo lote, porém esse lote não tem condição de desdobro pela legislação municipal, a gente consegue também, assim como no direito de laje, você consegue também subdividir aí, ter 2 matrículas, ter 2 casas registradas, inclusive numeração, até a cidade está liberando mais de uma numeração, porém você não consegue desdobrar o lote. Mas cada pessoa, a partir de então, passa a ter posse do seu imóvel, da sua matrícula, do seu IPTU, enfim, passa a ter todos os direitos de compra, venda e alienação do imóvel, independente da divisão do lote em si. Existe aquela questão ali da propriedade em fração ideal, que são vários condôminos ali dentro de um mesmo imóvel. A prefeitura ela facilita isso
abrindo, às vezes, cadastro do IPTU, o cadastro municipal, para cada um dos prédios que existe dentro de um mesmo imóvel, né? E ali o grande desafio, a grande necessidade é transformar aquela área maior em matrículas individualizadas. Porque até então a pessoa ali, em fração ideal, ela é dona de todos são donos de tudo, não tem distinção de local ou de prédio. E transformando aquilo em matrícula individualizada, que é o objetivo tanto da usucapião quanto dessa regularização fundiária pela lei da REURB, cada pessoa passa dentro do imóvel ter uma matrícula, ter aquele imóvel individualizado como propriedade única ali. Interessante, obrigada. Após essa mudança da lei, vocês perceberam uma procura maior pela regularização? O que vocês têm percebido, Natália? As pessoas têm muita necessidade de regularizar o seu imóvel. Eu sinto que a construção irregular não é uma vontade daquela pessoa, e sim uma necessidade que se houve em algum momento. E hoje, depois da aprovação da lei, as pessoas têm sim procurado bastante, eles querem regularizar, todo mundo fala, mas eu quero a planta, né? Eu quero ali o papel, o documento do meu imóvel. Você faz essa planta? Como que a gente procede a partir de então? E a procura aumentou sim, eu posso dizer aí que questão de 50%, 60%, aumentou bastante, o escritório anda bastante movimentado com relação a isso, porque é o que as pessoas querem, né? Eles querem a regularização do seu imóvel e a gente está aqui justamente para ajudar com a nossa especialização para que se transcorra da melhor maneira possível. Rodrigo, no cartório, como é que tem sido? Aumentou bastante o trabalho? O cartório, principalmente, se lida diretamente com a usucapião, no meu caso, o cartório de notas, e a demanda aumentou muito. A procura tem sido grande, mesmo nesse começo de lei, nesses primeiros momentos, mas tem bastante procura. Tá certo. Esse assunto rende bastante, mas a gente precisa encerrar o programa. Eu vou pedir as considerações finais de cada um dos convidados, começando com a engenheira Natália Malta. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de colocar a importância do trabalho do engenheiro civil dentro deste processo inovador, né? E dizer que a gente está à disposição, aí, juntamente com o vereador, juntamente com o cartório, para tirar dúvidas, enfim. Muito obrigada. Rodrigo? Eu acho importante ressaltar e parabenizar por essa iniciativa, por a importância desse assunto, ao Dr. Jean, a todos, porque a regularização do imóvel está diretamente ligada à economia de um município. Um lugar que tem o imóvel regularizado, a economia gira melhor, tem segurança jurídica. Para a população, benefícios são enormes. Tá certo, Jean? Nós da Câmara Municipal, como eu disse, a gente atua como se fosse um clínico geral. E falando de regularização, falando do direito à informação, nós, legisladores, nós somos agentes para transmitir essas informações. Então, o papel da TV Câmara em Debate tem esse significado, de levar informação rápida, de utilidade pública para a nossa população. Então, a Câmara, depois, na verdade, faz 2 anos já que temos a TV ao vivo, as sessões são transmitidas ao vivo, e também o debate, que é um programa assim, sério, tem levado vários e vários temas. E esse, sem dúvida alguma, é um tema importante que é atual e que trará certamente benefícios para a nossa população. Acho que vai aumentar com certeza a nossa audiência aí da Câmara Municipal. Agradeço também ao Rodrigo foi muito didático a forma como nos atendeu, tem nos ajudado. A própria engenheira Natália tem dado subsídio para a gente, a advogada através da lei, do conhecimento da lei e passar toda esse trâmite aí para a população. Nos procure, a gente está lá na Câmara para atender a população. Foi esse um do papel, na verdade, representar a população. E esse programa tem essa importância por conta disso. Muito obrigado. Obrigada pela presença e também pelas orientações. Obrigada a você, telespectador. E até o próximo Câmara em Debate.